Voltamos com a Ação Nacional. Hoje nós recebemos em nosso programa a geógrafa e especialista em climatologia, Gabriela Marques Pinheiro. Bom, a água deve ser uma preocupação mundial porque é um bem comum. Por isso, vamos acompanhar um VT sobre uma reunião ocorrida em Genebra, no início deste ano, com o objetivo de um acordo sobre o clima. Confira. Representantes de vários países retomaram neste domingo em Genebra negociações intermediárias com o objetivo de preparar um texto que abra caminho para o acordo mais ambicioso da história na luta contra o aquecimento global. O pacto, que vai substituir o Protocolo de Quioto a partir de 2020, deve ser fechado no fim do ano na capital francesa. As conversas são realizadas sob a supervisão da ONU. O desafio principal é limitar o aumento da temperatura do planeta a 2 graus Celsius em comparação com a era pré-industrial. Caso contrário, pode haver um distúrbio climático com graves consequências nos ecossistemas, nas sociedades e nas economias, em particular as mais pobres. Ao ritmo atual, o mundo se aproxima de um aumento de 4 a 5 graus no fim do século, se não forem tomadas medidas drásticas para reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa. Um dos grandes responsáveis pelo problema é o uso maciço de energias fósseis. Olha, Gabriela, falou-se duas coisas aqui importantes. Uma questão do uso de energias fósseis, que a gente vai discutir isso. E também está falando sobre 4 a 5 graus no fim do século, aumento da temperatura. O que isso representa em questão do clima? Para a gente só ter uma ideia. Sim, como climatóloga, né, muitas pessoas vão me perguntar o que está acontecendo hoje, principalmente com as cidades. A gente tem percebido que... O calor está maior. Sim, o calor está muito maior, né? A temperatura ela está aumentando. Mas por que será que a temperatura vem aumentando? Será que é um aquecimento global a nível mundial ou será que é um aquecimento a nível regional ou a nível local? Né? O que tem acontecido muito, e eu acho que todos em casa têm percebido, a cidade ela tem aumentado. Né? O que isso acarreta? Acarreta maior impermeabilização do solo. Né? Vocês percebem que o solo hoje ele tem muito mais pavimentação do que antigamente. Antigamente a gente tinha muito mais áreas verdes do que a gente tem hoje. Então, o desmatamento das áreas verdes dentro da cidade, não existe mais parque, não existe mais árvores. E como está o entorno das cidades? Antigamente, as cidades, o entorno era de áreas verdes, a gente tinha mata, a gente tinha as florestas. E hoje, o que a gente tem em volta das cidades? Né? Plantação de cana, plantação de laranja, né? Pasto. Então, o ambiente ele tem ficado mais quente, sim. A gente pode chamar isso de sensação térmica. A sensação térmica ela tem aumentado. Por quê? Porque os carros têm aumentado. Então, na verdade, a atividade antrópica, o que é atividade antrópica? A atividade produzida pelo homem, ela tem aumentado. Né? Inclusive, eu realizei uma pesquisa na Unesp de Presidente Prudente, onde a gente media a temperatura da cidade no centro e tinha outro termômetro na área rural da cidade. E a gente encontrou 10 graus de diferença no mesmo horário de temperatura entre o centro e o ambiente rural. Mas por quê? O ambiente rural é mais quente? O ambiente rural é muito mais, não vou falar gelado, é mais fresco. Sim. Porque a gente tem mais áreas verdes, né? Não tem tanta verticalização, não tem prédio, não tem tanto asfalto. Então, hoje, a gente pode dizer que é uma bola de neve. A temperatura tem aumentado, principalmente nos grandes centros, como Campinas, São Paulo, porque a atividade humana, a atividade antrópica tem aumentado. É só vocês verem o número de carros que hoje a gente tem dentro de uma cidade. Acaba expandindo a cidade para as áreas verdes, né? Fazendo novos hoje não condomínios, novos condomínios. Novas áreas de casas e tudo mais. Sim, sim. E como a gente não sente isso no clima? É claro que a natureza ela dá algum tipo de resposta, né? E a resposta tem sido o quê? O aquecimento dos grandes centros urbanos. E isso diz que vai aumentar numa escala global, que o mundo está aquecendo, né? De 2 a 3 graus. E isso vai acarretar algumas mudanças, sim, dentro do Brasil. E a gente já está vendo isso. Por exemplo, as chuvas intensas, as chuvas extremas, elas têm aumentado na região sul e sudeste. Em compensação, no nordeste, o que tem acontecido? A falta de chuva, né? Tem chovido menos na região nordeste. Então, o clima ele tem aumentado muito localmente, a partir da cidade, produzido pelas atividades antrópicas. O homem ele tem que começar a pensar o papel dele dentro da sociedade, dentro do ambiente que ele vive.
né? Não adianta aumentar o número de carros, não adianta aumentar a impermeabilização do solo. Quando você impermeabiliza o solo, o que acontece? Tem um maior escoamento da água, porque antigamente o que acontecia? A água ela infiltrava. Então a gente tinha muito menos inundação que a gente tem hoje, sem dúvida. né? Hoje o rio ele não suporta a quantidade de água que é a vazão, né? A vazão da cidade ele não suporta. Então o que acontece? O rio transborda. Né? Não tem para onde ir a água, não sobe. tem para onde ir a água, por quê? Porque a gente tem impermeabilizado muito as ruas, né? Tem canalizado os rios. Então o homem tem mexido muito no ambiente. E o ambiente, de alguma forma, dá a sua resposta, né? Através do deslizamento. E muitas vezes, né, Gabriela, acaba sendo feito uma mudança da cidade, né, uma abertura de novos bairros e tudo mais, sem fazer um estudo ambiental daquilo. Sim. Porque muitas vezes ali poderia ser um corredor de água, Sim. um volume que ia para aquele rio ou Exato. esse rio. E quando você passa a massa asfáltica, você aumenta, potencializa aquele volume de água que vem. Exato, e o pior não é só potencializar, a água ela vem com maior velocidade, então por isso que a gente tem tantas inundações com tantas enxurradas, tem ocupado fundo de vale, não se faz ocupação de fundo de vale. Então o que acontece hoje, a cidade, por causa da especulação imobiliária, ela marginaliza as pessoas que não têm capital para ter a sua própria casa. Então, essas pessoas, elas acabam o quê? Ocupando, por exemplo, os fundos de vale, as encostas. Por isso que quando acontece um deslizamento, muitas pessoas morrem, porque são áreas que não devem ser ocupadas. Sim. Tá? E não tem uma fiscalização, né? E também aonde colocar tantas pessoas, né? E a população mais à margem da sociedade acaba vivendo nesses ambientes que não eram, né? E correndo risco. E correndo risco. E fora a especulação imobiliária também, que se apropria de muitos espaços que não deveriam ser apropriados, né? E a questão que eu deixei aqui, energia, o uso de energias fósseis. Como é que você avalia isso? Sim, cada vez mais a gente vem usando energias fósseis, né? Que seria o petróleo, né? O maior quantidade de carros que a gente vê na rua, o preço do combustível. Tudo isso está entrando um pouco em colapso, né? O que, na verdade, a gente teria que buscar são alternativas limpas, vamos dizer assim. Então, investir mais na energia eólica. O Brasil ele faz muito bem isso quando ele trabalha com as hidrelétricas, né? A gente produz energia através do uso da água, né? Que seriam as hidrelétricas. Países fora do Brasil quase As não... chamadas energias limpas, né? Sim, energias limpas. Países fora na Europa, por exemplo, eles não têm esse privilégio que a gente tem, né? De ter a energia gerada através do sistema hidrelétrico. Então, fazem outros tipos de... Termoelétricas, energias eólicas, energias solares. Nucleares. Né? Nucleares também, que é um né? problema muito grande. Sim, um problema muito grande. Então, a gente tem que pensar também... O próprio álcool, né, ele vem como uma alternativa também do não uso só da gasolina, do petróleo, que é uma coisa que a gente tem aqui só no Brasil. Fora do Brasil a gente não tem um combustível produzido através da cana-de-açúcar. Mas precisam repensar outras formas de energia, né? E na questão mundial, assim, nível mundial, sobre a questão da água, como vem sendo discutido? Sim, é até interessante, hoje eu vi na internet que o oitavo Fórum Mundial da Água acontecerá aqui no Brasil em 2018 e eu fiquei com um pouco de vergonha disso. Porque, na verdade, o Brasil ele foi eleito para sediar esse fórum pela quantidade de água disponível que a gente tem, né? E a gente passando por uma crise hídrica dessa forma. Então, mas o Brasil... tem um bom exemplo, né, para ser colocado lá. Sim, um ótimo exemplo. Discutido, né? Sim, e eu vi uma matéria também essa semana que saiu no New York Times, falando como uma chacota do Brasil estar passando por um momento de falta d'água, sendo que a gente é um país que mais tem água potável no mundo, né? Então, o Brasil tem sido um pouco mal visto em relação a essa crise hídrica e também tem saído muitas reportagens internacionais falando do papel do governo do estado de São Paulo, da falta de investimento, comparando o Brasil com outros países, tipo a Alemanha e outros países que não têm tanta quantidade de água que a gente tem aqui hoje. E acordo sobre o clima, já que você também é especialista nessa área? Sim, agora está para ser renovado, né, o protocolo de Kyoto, a gente está num momento de tensão para ver o que vai ser renovado. Porque a quantidade de CO2 na atmosfera, ela tem que diminuir, né? E como que vai ser feito isso? De quem que a gente vai cobrar isso? Será que é só do Brasil? Será que é da África? Ou também são dos países
mundialmente visto como os Estados Unidos, a Europa, a Índia. Os países ricos, né? Sim, os países ricos. Então, é um momento de tensão, né? Porque a emissão de CO2 ela tem que ser diminuída mesmo. Mas de quem a gente tem que cobrar? Quais são os maiores países que emitem o CO2 na atmosfera, né? E isso vai à contramão, por exemplo, um pouco da industrialização, da parte econômica, né? Eles não gostam muito porque tem que fazer uma desaceleração ou um novo tipo de pensamento em relação... Ou um investimento muito alto na questão ambiental, né? Ou um investimento muito alto na questão ambiental, exato. O que a gente tem que começar a pensar é o nosso papel dentro, sabe, do sistema, da natureza, qual o papel do homem, o que será que a gente tem feito para melhorar essas coisas, sabe? Eu acho assim, a gente fica muito apreensivo com esses protocolos, com esses fóruns, porque são decisões a nível mundial. Mas, ao meu ver, a mudança ela tem que ser local, né? Não adianta a gente esperar, às vezes, o governo, uma conferência... Mas a gente tem que pensar no nosso próprio local. O que a gente tem feito para melhorar isso? Talvez se as mudanças partissem do local, do nosso bairro, da nossa casa, da nossa cidade, as coisas também se expandiriam, né? Não adianta só a gente pensar e as pessoas agirem de cima para baixo. O de baixo para cima tem que ser feito. Porque muitas vezes a gente espera esses acordos serem cumpridos, mas qual é o nosso papel dentro da sociedade para que essas coisas mudem? E o papel desses países, né, em relação aos países ricos, em relação ao clima, é fundamental, porque Sim. se eles são os líderes, né, que comandam aí a questão econômica no mundo, tem uma relevância enorme. Né? Sim, tem uma relevância enorme e estamos apreensivos para que esses acordos sejam assinados, e o Brasil também tem sido cobrado pelo desmatamento na Amazônia, né? Isso também está nos acordos, porque o desmatamento está sendo muito grande, e isso tem refletido de alguma forma também no clima numa escala regional, numa escala global, né? Porque a Amazônia, ela é geradora de um próprio sistema atmosférico, né? As chuvas que hoje acontecem no estado de São Paulo, que acontecem na região de Minas Gerais, no sul, ela provém muito da Amazônia. Então a gente tem que cuidar do nosso bioma também para que essa chuva ela continue acontecendo, né? Sem dúvida. Bom, Gabriela, foi muito bacana conversar com você aqui no Ação Sim. Nacional sobre essa questão da gestão da água. Gostaria que você deixasse seus contatos aqui para a gente. Sim. Por enquanto, eu estou com o meu e-mail, é gabimpinheiro20@hotmail.com. Então, quem tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato, estou com esse e-mail. Também tem outro e-mail, pinheiro.geografa@gmail.com. Foi um prazer participar do programa, espero que surjam novas oportunidades. Eu que agradeço. E pelo que a gente pôde ver, essa questão da água depende de nós, de todos nós brasileiros, de todos nós cidadãos. O Ação Nacional fica por aqui, volta na semana que vem com um novo tema. Até lá, se Deus quiser.